Olá, mulheres! Gente, nós estamos aqui mais uma vez no nosso bate-encontro, nosso bate-estudo, para dar continuidade, sim, ao nosso ensino, ao nosso tempo juntas, com a palavra sobre as mulheres da Bíblia. E eu não sei você, mas eu tenho sido muito ministrada com cada palavra. E eu estou aqui nessa condição juntamente com você de serva, de filha. Primeiro de receber do nosso Senhor a palavra dele e puxar dele para poder transmitir, transferir qualquer coisa, mas também em servir a vocês, minhas irmãs, ovelhas queridas, amadas, filhas preciosas do Senhor. Amém? Vamos orar antes de começar e aí a gente vai dar sequência ao nosso estudo poderoso. Pai, obrigada, Senhor, por mais esse tempo. Pai, nós estamos aqui numa convicção. Nós queremos aprender mais do teu coração, receber mais do Senhor. Espírito Santo, ministra através da minha vida, mas eu oro para que cada mulher que receber essa palavra, que assistir, que ouvir desse ensino, receba uma ministração pessoal, íntima, regeneradora, transformadora e avivadora do teu coração para o coração delas, Pai, de forma individual e tão íntima. Senhor, eu oro para que depois, quando a gente ouve a tua palavra, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que os nossos corações se alinhem, que a nossa mente se alinhe e principalmente gere em nós um posicionamento genuíno conforme a tua palavra. Senhor, que seja um tempo, Deus, frutífero, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de aperfeiçoamento em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, estamos dando sequência e hoje a mulher que nós vamos estudar é incrível, porque algumas mulheres eu tenho tipo no meu script já de estudos da palavra, enfim, coisas que o Senhor ministrou em mim, não só no momento específico, mas em vários anos às vezes. Essa mulher veio de um lugar que sim, estava ali anos guardado, também estudei um pouquinho no início desse ano, mas foi através de uma outra leitura que o Senhor despertou isso no meu coração. E na hora que ele despertou, ele falou, olha, isso é um tópico de mais um ensino. Eu falei, amém, Senhor, então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre Raabe, a mulher e o seu coração de fé. E uma pergunta que eu quero fazer, já trazer para vocês iniciar o nosso estudo é: aonde a nossa fé pode nos levar? Na realidade, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só podemos, de fato, crer e receber aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa identidade só é estabelecida, nosso novo nascimento só é, assim, constituído, recebido de forma genuína em nós quando nós cremos. Todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se seu coração credes e que sua boca confessares, você é salvo. E é incrível que algo que a gente sabe, entende, carrega, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós estamos aqui, se você está ouvindo esse ensino, é porque eu creio, né, que há no seu e no meu coração uma expectativa da gente agradar, honrar ao nosso Senhor. E hoje eu quero falar disso também, trazendo uma perspectiva, mais uma vez, essa construção, lembrando que esse estudo, esse ensino, sim, é um tempo para que a gente possa receber. Mas é para que você carregue no seu coração verdades, essência da palavra do Senhor sobre a mulher, que a gente aprende nesse lugar, das mulheres da Bíblia, que passaram ali histórias tão registradas na palavra, ou seja, o Senhor quer transmitir algo ao nosso coração para isso, e para que quando você lidar com essas situações, lidar com circunstâncias, com falas, com pessoas, reine em você, seja transmitido através de você esse ensino, os princípios, as verdades da palavra de Deus. E algo que a gente tem falado sobre a mulher, não tem como falar de mulher sem falar um pouco também de tudo aquilo que envolve o nosso mundo, né, mulheres? Rotina, casa, sonhos, emoções. E a gente tem feito essa jornada da construção à luz da palavra. Qual tem que ser a minha perspectiva em relação a mim mesma, a minha identidade?
o meu posicionamento, as promessas de Deus. Quando eu me torno cristã, quando mesmo que eu nasça num lugar já que ciente da palavra, o meu encontro com Jesus, um crescimento espiritual, eu vou entender que o Senhor tem promessas para mim, o Senhor tem sonhos, planos para mim. Como eu me posiciono diante disso? Se eu sou filha dele, entendo minha identidade, qual que vai ser o patamar da minha vida agora, nessa jornada de saber que um dia ele vai voltar. Eu não sou feita para aqui, mas eu sou feita para um lugar chamado eternidade, e esse lugar vai ser para me conhecer a ele. E quanto mais a gente recebe da palavra de Deus, da essência de que nós somos, de quem de fato nós precisamos de ser. Mas quantas das vezes o nosso histórico, às vezes os nossos dilemas internos, vai assim, aquilo que tem que ser de fato renovado, transformado, lapidado pela palavra, parece que vai ficando ali incutido em nós, vai ficando ali, faz parte de mim, faz parte da minha mentalidade, é porque eu nasci assim, eu cresci assim, é porque eu sempre pensei assim. Em vez de constantemente nós sermos geradas, confrontadas, transformadas e realmente moldadas pela palavra de Deus. Então eu já queria trazer, porque eu vou falar um pouquinho da Raabe, porque ela tem e é incrível, gente, a história dela. E eu vou começar a história dela também, antes de falar um pouquinho mais do contexto dela, de 2 versículos que na palavra destaca essa mulher. E teve um versículo que eu estava estudando esse livro, e foi quando o momento que instalou no meu coração, falar, opa, tem algo aqui, Senhor. E quando eu comecei a cavar um pouquinho mais, já tinha outros estudos, já tinha outras coisas que eu quero estender sobre nós esse momento, nesse ensino. Primeiro está em Mateus 1,5. Na verdade, vai ter uma citação em alguns, acho que outros evangelhos também, mas em Mateus 1,5 eu peguei esse versículo que fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Olha aí já a nossa mulher do nosso estudo sendo destacada. Na genealogia de quem? Do próprio Cristo, do Senhor, do Salvador. Uma genealogia que, se a gente vai estudar, tem pouquíssimas citações de mulheres. Até mesmo da primeira mulher, nem cita Eva, assim dizer, né? Cita Adão. E algumas mulheres são citadas assim como Raabe. Também tem Ruth, chegaremos lá, fica a dica. E assim, né? Enfim, então já é um destaque. Raabe, a história dela, a mulher que ela foi, algo se destacou na vida dela, que ela foi reconhecida na genealogia do próprio Cristo. Não só reconhecida, mas ela fez parte desse propósito, desse plano divino feito, né, preparado antes mesmo da criação do mundo. A palavra diz que o Cordeiro já estava pronto para ser imolado, entregue por nós, pelos nossos pecados, antes mesmo da fundação do mundo. E olha que incrível, gente. Minha pergunta é: o que tem na história dessa mulher? O que tem na vida dela? O que ela carregou que fez esse divisor de águas? E para saber desse divisor de águas, primeiro também, vamos ler outro versículo, e aí a gente vai ler da onde que surgiu Raabe. Hebreus 11:31 fala assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hebreus 11, a gente tem, né, a citação, e nós conhecemos esse capítulo, tem tantas coisas, mas sim se destaca pelo rol dos heróis da fé. E entre os heróis da fé, que tem muitos nomes ali, muitas histórias, uma mulher também é destacada. E é incrível ver que uma dessas mulheres é Raabe. Dos destaques do rol da fé, Raabe aqui está incluída. E aqui começa falando pela fé. Aquilo que moveu o coração de Deus, aquilo que moveu a história durante os tempos, aquilo que em Hebreus o apóstolo está ensinando para a igreja perseverar, permanecer em meio a todos os conflitos, circunstâncias, situações, na convicção de que homens e mulheres naturais limitados, com a mesma realidade, assim dizer, como nós, muitos deles, sem receber o lugar da revelação e carregar o próprio Espírito de Deus, pela fé, romperam o natural, viveram o sobrenatural, marcaram a história e marcaram a sua geração, porque tiveram fé em Deus e em sua palavra. E, gente, nós estamos falando de uma mulher
que está na genealogia de Jesus, fez parte da genealogia do nosso Senhor, tipo assim, escolhida a dedo, cara. E também ela foi destacada, uma das mulheres que juntamente foi destacada no rol da fé de Hebreus 11. Um capítulo que confronta os nossos corações. E eu não sei você, quando você lê, você fala, meu Deus, como eu preciso avançar. E é um lugar também de encorajamento. Eu posso permanecer, eu posso continuar. Eu quero receber esse lugar do galardão do qual esses homens e mulheres, pela fé, viveram, conquistaram, creram até o fim, sabendo que algo além estavam preparado para eles. Mas como que a história da Raabe aparece na palavra? Quem era ela? E aqui a gente começa a trilhar, né? Assim, não trilhar, mas desenvolver o nosso estudo. E em Josué 2, do capítulo 2, do versículo 21, do 1 ao 21. E o primeiro versículo, Josué 2:1, fala assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Gente, bom, só com esse versículo já tem tanta coisa aqui, mas algo que me encanta na história da Raabe é mais uma vez como a palavra de Deus mostra o destaque, o cuidado de, apesar, né, da mulher, assim dizer, Eva, a gente meio que desmistificou algumas coisas. Eva é conhecida só como a primeira mulher que pecou, mas também foi a mulher que através dela, na descendência dela, já estaria estabelecendo a descendência do Salvador, o Senhor, que esmagaria a cabeça da serpente, e que através de Sete, o filho dela, uma nova geração passou a buscar Deus na terra. Um novo caminho de intimidade, de busca, de propósito foi estabelecido através da vida dela também. E é incrível que, como que a Bíblia sempre também traz, eu acho isso um cuidado tão lindo de Deus, de trazer formas específicas, mulheres ali, ó. O propósito do Senhor, quando Ele criou lá em Gênesis 1, 26 ao 27, não foi anulado, né, pelo pecado. Ao contrário, desde lá, desde que houve o momento da queda, Deus nunca perdeu o alvo, o foco, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor. Ao contrário, Ele, né, já tinha planejado tudo, já tinha presciência dEle, e desde o momento que Ele nos formou, Ele nos gerou, foi nesse lugar. Eu gerei para um propósito, eu gerei para alcançar algo, uma expectativa do meu coração, do qual eles vão ser plenos. E assim também na vida da mulher. Assim como a gente estudou e aprendeu a distinção, não que um é melhor do que o outro, ambos foram criados a nível de semelhança e imagem do Senhor e com propósito enraizado, gerados na essência do mesmo Senhor, o único Pai, mas com chamados diferentes, posicionamentos diferentes, carregando autoridades, assim dizer, diferentes, mas que se complementam. E é assim também na palavra de Deus. Aqui havia um momento de uma transição linda da Bíblia, da história do povo de Israel. Um momento que depois de anos de libertação do povo escolhido, quando Deus estava novamente fazendo para si um povo dele. Hoje, como igreja, nós temos essa realidade, fomos enxertados como povo de Deus. E um dia toda língua, povo, nação reconhecerá isso, que só Ele é o Senhor. Mas fomos enxertados na condição de reconhecermos, somos do Senhor, porque hoje somos igreja através do sangue, da reconciliação de Cristo Jesus. Mas no Velho Testamento, Antigo Testamento, o Senhor formou para si um povo que já estaria se espelhando em nós, a igreja, aqueles que estariam, né, todo povo, língua, raça, nação, deu-lhes o direito. E pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. E nesse lugar que é a condição do povo de Israel ser formado, é incrível, foi toda uma jornada de peregrinação. Peregrinação de Adão e Eva, e ali Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e José no Egito. E aí as 12 tribos se multiplicaram. E aí tem muitas mulheres, a gente estudou algumas como a Sara, a gente teve o estudo da Sara. E a jornada da Sara, desse desenvolvimento, como matriarca toda essa geração e desse povo. E nós também vimos ali esse lugar da peregrinação, Deus levantando um líder, Moisés, para libertar o seu povo, já apontando aquilo que Jesus faria, de um lugar de escravidão do pecado para um caminho de uma terra prometida, um caminho de vida, de liberdade em quem Ele é. E nessa condição toda,
O povo peregrinou, pecou, reclamou, ainda na liderança de Moisés. O Senhor nesse processo levantou novos líderes, assim também como Josué. E aqui começa o livro de Josué. A transição de encerrando um povo que desobedeceu, pecou, teve que lidar com as consequências do seu pecado. E sim, muitos pereceram ali no deserto sem alcançar a promessa. E aqui eles estão indo em direção ao lugar. Josué, como líder do povo, se posicionando para falar: olha, vamos alcançar aquilo que o Senhor nos deu. Vamos alcançar aquilo que o Senhor deseja que a gente cumpra. E ali, como líder, olha que incrível, gente. Ainda é um pouquinho só de introdução, a gente tá pegando coisa. Como líder, ele cheio do Espírito, ungido, orando, encorajado pela própria palavra de Deus, ele começa a estabelecer estratégias. E a primeira estratégia deles foi enviar 2 espiões para ali sondar a terra. Porque aquela terra, eles saíram de uma terra do Egito com uma missão, com um propósito. Na verdade, né, lá em Gênesis, quando Deus forma o homem, era com essa missão, esse propósito: dominar, encher a terra, multiplicar, vivam, assim dizer, reinem nessa terra para mim, sejam estabelecidos nessa terra para estar na minha aliança. E é esse lugar desse povo, o povo de Israel, que Deus está formou, iniciou através de Abraão, Sara, tem tantas outras histórias na palavra, mas chegou até aqui, história de Josué. E por que é importante trazer esse contexto? Porque nesse lugar também que a gente vai ver o posicionamento e o lugar que foi gerado fé no coração de Raabe. Vamos ler mais um pouquinho da história dela? Então a gente está falando um pouquinho aqui, mas quem que era Raabe? Qual é seu contexto? E claro que a gente vai responder um pouco do seu chamado ou propósito que ela cumpriu na palavra e como findou a sua história. Na verdade, a gente já até começou um pouquinho de trás para frente, mas fica aqui comigo. E, bom, eu tava falando como que me encanta a história de Raabe, assim, de um contexto ainda de conquista, de guerra, propósito, aparece uma mulher. Mas olha que importante, gente, a gente pegar algo desse versículo aqui, primeiro versículo 1. Fala assim: eles foram, finalzinho do 1, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Hoje, e algo que eu quero trazer desse lugar era quem era Raabe, qual era a condição dela. E hoje sempre, como é importante a gente carregar esse lugar no nosso coração, no nosso discernimento espiritual e também estender isso sobre a vida das mulheres que nós cuidamos. Quem é você? Qual que é a sua condição? O que você carrega? Qual que é a realidade do contexto que você mora, que você vive? Raabe era uma prostituta. Eu não sei ali, nós temos uma noção daquilo que é o contexto histórico, se a gente estuda um pouquinho mais qual que era a realidade das prostitutas daquela época, mas até hoje também para a sociedade era um lugar de um posicionamento e com certeza totalmente não é um lugar que o Senhor quer e deseja para nenhuma mulher da história, da vida, do mundo, nenhuma. Mas era a condição dela natural. Raabe tinha uma família, e a gente vai ouvir, vai ler aqui. Ela tinha possivelmente uma família cheia, uma casa cheia, porque a gente vai ler aqui na palavra. Mas a condição dela natural, perante ela mesma e perante os homens, perante o externo, a sociedade. Ela é alguém, assim dizer, de pouco valor. Alguém numa posição de humilhação, alguém numa posição de vulnerabilidade, alguém numa posição de risco, alguém numa posição, às vezes, de menosprezo, de desprezo. Porque ela ali era a condição dela, sem muito valor, ou um valor só para vir de um prazer fútil. E é incrível que mesmo ali, num critério social, financeiro, intelectual e profissional, e até mesmo familiar, sem mérito, assim dizer, ela não era grandes coisas. E é incrível porque quando a gente pensa um pouquinho na condição da mulher, e eu gosto de trazer esse lugar de proximidade para vocês, para de fato ser mais próximo da gente, pensa assim a realidade de vida dela na família, entendeu? Assim, no contexto, esse valor, as emoções dela, o que ela tinha que lidar com as emoções, o que ela tinha que lidar, e com certeza que lidar com a questão da exposição, da dor, do abuso, da perda, a perda do lugar da pureza, a perda do lugar, assim de dizer, do valor, do ser
aquele lugar que o Senhor plena e deseja que nós mulheres carregamos e é restaurado em quem o Senhor nos chama para ser e sempre é restaurado e construído nele, de fato, o valor que nós podemos ser e receber apenas da essência do nosso Senhor. Imagina, aquela era a condição dela natural. Ela pensava assim, tipo, a palavra, ela aparece na palavra com a condição, quer assim dizer que não parece que era uma coisa iminente. Ela surgiu, estava assim, sendo um tempo prostituta. Não, era a realidade de vida dela. Eu não sei o que levou ela a chegar nessa posição, chegar nessa condição. Mas a gente pode pensar o que ela tinha que lidar. O que ela tinha que lidar diretamente nos conceitos da sociedade, dos homens, da família ao redor dela e dela mesma, de como ela se olhava, como ela se via perante a realidade que ela vivia. E algo que é incrível e que desde o início a gente já pode trazer, né, um pouquinho para nós. A história de Raabe. E algo que não sei se você já ouviu ou conheceu, mas a história dela mudou. A condição dela foi transformada. Aquilo de uma prostituta para uma mulher que foi incluída na genealogia de Cristo e também fez parte, foi mencionada no rol dos heróis da fé, porque Raabe escolheu ouvir a palavra de Deus, ouvir do Senhor, ouvir, e isso só da menção que ela ouviu. Ela escolheu tomar para si, carregar no coração dela e entender que ela se posicionando em fé, em uma perspectiva, há algo além dessa história, há algo além dessa minha realidade. Tem uma possibilidade de haver uma realidade além do que essa minha condição natural, ou há um lugar, há uma maneira da minha perspectiva, minha realidade de vida ser transformada. E ela se apegou a isso. Vamos ler mais um pouquinho da história dela e a gente vai falando mais. Versículo 2 fala assim: todavia o rei de Jericó foi avisado. Isso ela recebeu os espias na casa dela e continua. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de ninho que havia arrumado lá. Tem algumas coisas aqui que eu quero falar. Arrumado lá. 7, versículo 7. Os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando vocês saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste de Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! E aqui eu quero trazer, eu tenho 4 pontos para que a gente converse um pouquinho, ou 4 perspectivas da história de Raabe que a gente pode carregar para nós. Mas aqui, antes mesmo da gente entrar nessas 4 perspectivas, eu já quero trazer esse lugar da mulher e o seu coração de fé. Raabe, gente, ela traz coisas aqui, um pouquinho daquilo que eu compartilhei com vocês, do contexto, do histórico, daquilo que ela não viu com os olhos, daquilo que ela nem vivenciou perto de si, mas ela ouviu falar. Aleluia! Como que isso é poderoso? Porque pensa na sua condição.
Quantas das vezes nós hoje, né, e você, de alguma maneira, vocês que são líderes, que eu acompanho, que estão juntos comigo, juntos na igreja, no serviço, na casa, ou você se é voluntária, ou se você está nesse lugar de buscar mais, receber a palavra de Deus, hoje você já não está numa condição mais apenas natural. Glória ao Senhor Jesus, e pela sua palavra você entende que a sua condição é principalmente espiritual. O Senhor te criou com um propósito, com um desígnio, com uma identidade, com sonhos, com planos, com promessas sobre a sua vida. Isso vai requerer um posicionamento, isso vai requerer uma forma de pensar, isso vai requerer uma entrega, isso vai requerer um sacrifício constante e progressivo, porque cada vez mais que você sabe quem você é, mais você se habilita a cumprir aquilo que o Senhor te chamou para ser e exercer. Mas é incrível que a realidade aqui de Raabe, gente, ela não tinha essa condição espiritual, não tinha Jesus. Ela traz aqui pontos de históricos, de contextos, que ela só ouviu falar. Ela fala, olha, eu não sei aqui a idade dela, possivelmente era uma mulher, assim dizer, um pouco mais, não vou especular, mas não tão nova, assim dizer, né? Uma mulher tão nova, por quê? Porque ela ouviu falar e ela fala também das coisas um pouquinho maior de maturidade, não era uma jovem, assim dizer, até, sei lá, dos 18 anos para baixo. Acho que ela tinha mais de 20 anos, alguma coisa assim. Mas isso é especulação, depois eu posso checar, a gente estudar e passar direitinho para vocês. Mas nesse lugar aqui, Raabe, ela tá, eu ouvi falar. E olha o que ela ouve falar. Pois temos, versículo 10, pois temos ouvido, o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Gente, aqui já é uma realidade que esse secar da água do Mar Vermelho foi depois de 40 anos. O povo só foi começar a entrar na terra 40 anos depois. E aqui já era tipo rumo aos 41 anos. 40 anos depois. Ela carregou isso no lugar de fé e convicção do coração dela. E é lindo porque esse é um lugar que, pra gente ser uma mulher com um coração cheio de fé, mulheres que a nossa história, mulheres que a nossa realidade fazem parte de um propósito não só natural, mas eterno, assim como ela fez, participou, foi escolhida ali, ó, a família dela foi constituída dentro da genealogia do próprio Cristo, ela foi reconhecida por esse momento da história, ela foi reconhecida e entrou no rol da fé, porque ela escolheu tomar para si essa realidade. A palavra de Deus, Ele é Deus, quem pode realizar isso, quem pode fazer isso, não o próprio Senhor. Ela escolheu carregar no coração dela e na história dela uma condição não apenas natural, mas um coração cheio de fé. Ela escolheu crer. Se há um Senhor que pode mudar a minha história, que é o Senhor que pode trazer salvação, libertação, pode me livrar da morte. E também, e é incrível que ela fala aqui, ela está só numa condição de entender. Imagina, possivelmente, né, não sei, não estudei muito isso, mas às vezes no contexto ali geográfico tinha pontos estratégicos e esses lugares que às vezes os comerciantes eles vinham, enfim, tinham trânsito de estrangeiros nas cidades, porque por mais que é Jericó aqui, a gente não está falando de uma cidade muito grande. Aqui os reinos que Josué foi conquistando com o povo, assim dizer, foram reinos pequenos, né, a nível de geográfico, a nível de espaço geográfico, território. E aqui, Jericó era isso, era uma cidade, assim dizer, quando a gente vê alguns vídeos no YouTube mostrando a cidade de Israel, a ler alguns apêndices, né, ver alguns apêndices da palavra, alguns mapas, dá pra ver que ali em si o território geográfico era um território pequeno. E nesse lugar de trânsito, normalmente era o trânsito onde tinha os comerciantes, e sim, onde havia muito comerciante, é tipo o centro da cidade, né, gente? Onde tem muito trânsito de comércio, local de vendas, enfim, negociantes, negociações. Há um lugar também muito propício para uma exposição a tudo. Vendas do que é lícito, vendas do que não é ilícito, um lugar também de facilidade de negociações, acordos e aquisições. E isso não só aquisições de objetos, mas esses trâmites de também é uma vulnerabilidade maior, porque tem muitas pessoas, tem moedas ali, valores financeiros envolvidos. Então essa exposição de um comércio legal, ilegal, um ramo de prostituição, de ofertas, casas de câmbio, de locais de vícios, bares, festas, enfim, mas locais também que é esse lugar de tentar sorte, né? Jogos das sortes, que às vezes
A sociedade carrega esse lugar de vício desde que o pecado começou, foi estabelecido sobre a humanidade. E por que eu tô falando tudo isso? Porque possivelmente a casa dela estava ali, ou nesse local envolto dessa condição, ou então também ali perto de alguma extremidade da cidade. Isso são suposições. Por quê? De alguma maneira, esses 2 espiões entraram na casa dela. E para entrar na casa de alguém, não é assim um estranho que entra na sua casa. Você não recebe um estranho do nada, roupa estranha, você não conhece e recebe na sua casa. Mas pela condição dela natural, dela ser prostituta, e talvez aquilo ser familiar para ela receber, a casa dela receber homens, ou então ela está familiarizada com pessoas estranhas, pessoas que não eram ali do povo, pessoas que ela teria que ver por um momento, uma noite. Era ok para ela receber aquelas pessoas. Mas é incrível que o versículo 2 já começa trazendo o lugar do posicionamento dela. O rei foi avisado e os soldados vão à casa dela, o versículo 3, para fazer essa inspeção. E olha aqui o que acontece. O rei já foi ciente, ele entrou na casa de alguém, possivelmente, quem que abriria a casa para espiões assim? E ninguém chamou pro socorro do rei, não do rei, da segurança ali da cidade, enfim, ninguém se alarmou porque tem 2 pessoas espiões na casa deles. Possivelmente, as pessoas mais vulneráveis a isso, prostitutas, que recebem essas pessoas em casa. E aí, nessa condição, quando os soldados vieram, né? Manda embora os homens que entraram da sua casa. Então, possivelmente, eles fizeram uma investigação, fizeram um caminho. A gente viu, foi de boca em boca. 2 pessoas chegaram, vieram aqui, compraram, enfim, porque eles estavam espiando a terra. De alguma maneira, chegou informação ao rei que estava na casa da Raabe. E isso, para vocês sabe, a gente entrar mais na história, entrar mais num lugar que a palavra não fica tão distante da nossa realidade de vida. Não fica tão distante daquilo que é o nosso cotidiano. E aí, quando esses homens entraram e foram questionar a Raabe, aqui já fala, gente. E é incrível que aqui nem fala como ela encontrou com eles. Mas o que ela viu? Ela viu, teve algum momento aqui na história, com certeza, mas que a palavra não diz. Porque quando ela vai ter a conversa com os homens de novo, quando aparece essa investigação dela com os homens, já aparece na condição que ela os escondeu. Ela entendeu, eu preciso proteger eles. Possivelmente porque aqueles 2 espiões relataram para elas de quem eles eram, para estarem na casa. E não foi no lugar de medo que a Luzia escondeu. Aqui dá pra ver que ela escolheu. Ela poderia ter falado, eles estão aqui, socorro, prendam eles. No lugar que ela se sentia vulnerável, não. Ela se arriscou em prol de algo que ela recebeu, em prol da fé que ela estava carregando. Baseado naquilo que aqueles homens carregavam, representavam. E aqueles homens representavam a palavra do Senhor sobre a terra, sobre a nação. E a gente a gente sabe disso e vê isso porque é o que ela fala. Mas também aquilo que ela ouvia falar é um Deus real. Um Deus que abriu o mar, um Deus que livrou o seu povo, um Deus que protegeu o seu povo 40 anos no deserto, um Deus que derrotou 2 outros reis impossíveis, assim dizer, de serem derrotados, poderosos, mais numerosos, mais equipados do que um povo pequeno no meio do deserto, desconhecido. Mas o diferencial deles é o Deus que eles servem. E isso é tão poderoso porque quantas vezes, apesar de tantos interferes, situações que nós vivemos, nós não colocamos o nosso coração nesse posicionamento de fé. Quantas vezes, muitas das vezes, nós nem precisamos de nos arriscar, assim dizer. Mas quantas das vezes aquilo que o Senhor traz para nós para carregar como divisor de água sobre a nossa história, sobre as promessas que Ele tem para nós, sobre a realidade de vida que Ele tem para nós, fica distante da gente, fica distante da nossa rotina, porque a gente não escolhe se apegar a isso. Eu e você, eu sei que cada uma aqui tem um nível de conhecimento da palavra, maturidade, às vezes umas com maior tempo do que outras, faz anos que você já tem contato com a Bíblia, as outras outras décadas, enfim. Mas o quanto disso tem gerado no seu coração a fé, a ponto de você se arriscar, a ponto de você estabelecer
Um posicionamento de um coração de fé que muda não só a sua história, mas aqueles que estão ao seu redor e marca uma geração e toca a eternidade. Gente, isso é tão poderoso. Porque uma prostituta, apesar de todos, né, prós, cons e prós. Todos os cons delas, todas as coisas, aquilo que não era benefício, tudo aquilo que poderia ser um lugar de opróbrio sobre a vida dela. Na verdade, foi o lugar que ela falou, opa, eu tô recebendo na minha casa, chegam 2 pessoas que carregam o próprio Deus. Ela não tomou aquilo como lugar de medo, de afronta, como lugar de uma circunstância de vulnerabilidade que ela poderia sofrer, ou de raiva, de vingança. Ao contrário, ela escolheu ouvir daquilo que ela já estava percebendo, do temor que já estava rodeando o povo e a realidade dela de vida. Ela escolheu carregar para si. Se eu crer nesse Deus, e se eu receber, eu posso receber dessa porção, eu posso fazer parte desse povo. Esses 2 homens estão aqui na minha casa. Eu creio, eu sei que Ele é o Senhor. E é incrível, olha como que ela fala, versículo 9. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Como que ela sabia? Quem falou isso com ela? Fé. Fé em que o Deus é. Fé na palavra dele. Quantas vezes, por muito menos, olha que nós temos a palavra, temos o Espírito, nós não nos posicionamos assim. Quantas vezes nosso coração se esmorece facilmente porque a nossa condição natural é de fraqueza, de insegurança, de medo, às vezes de vulnerabilidade, às vezes porque de fato nós não escolhemos crer na palavra de Deus e entender de uma vez por todas a minha vida, o que eu carrego, o que eu sou. Naturalmente falando, não tem perspectiva, a perspectiva é morte, porque ela fala assim, olha o que é a presença do Senhor, o temor do Senhor. Vocês nos causaram, versículo 9, um medo terrível. E todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao rei de Seom, Og, os 2 reis já morreu. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, olha o que ela declara da boca dela, indiferente da condição, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aqui ela está declarando basicamente que o povo dela está condenado. E que a realidade de vida dela, eu vou morrer assim, meu povo está condenado, minha condição ou é de ser prostituta e ser condenada com esse povo, permanecer na mesma condição minha natural, ou é receber deste lugar. Eu creio, eu tenho ouvido no que o Deus de vocês tem feito sobre a vida de vocês. E eu quero receber isso. Por isso que eu estou arriscando a minha vida, ela arriscou a vida dela. E se foi totalmente vulnerável, a ponto de poder se... E claro que Deus é maravilhoso, ela escondeu ali eles no telhado da casa delas. Foi escondendo sobre os talos de linho que havia empurrado no terraço, no telhado, terraço da casa dela. E ela escondeu de uma maneira bem estratégica, mas é porque ela falava aqui, ao lugar, esse momento que eu posso ter um encontro com o Deus dele, é o momento que o Deus que eu ouvi falar, o povo do Deus que eu ouvi falar está na minha casa, esse momento que eu posso receber o lugar de mudar minha condição de vida natural e até mesmo minha condição de vida natural num cenário de morte, mas passar aqui num cenário de vida. Quantas vezes, mulheres, ainda nós não liberamos ou alcançamos ou fomos para esse próximo lugar, essa próxima estação da nossa vida mover um propósito não só natural, mas espiritual e que marca a geração e toca a eternidade, porque nos falta esse lugar de um coração posicionado em fé. Gente, ela não viu, ela não tinha convivência, ela só ouviu falar, mas ela reconheceu a condição dela natural. Ela falou, eu sei que o nosso povo está condenado. Eu sei que um povo sem carregar o Deus que vocês carregam, o próprio Deus, o único Senhor, o único Rei, o Deus que é o Deus do céu acima da terra, nunca ninguém fez isso. Se não é debaixo da presença desse Deus, nós não temos vida. E não só mudar minha condição natural,
de ter permanência na vida, mas eu quero receber esse lugar do Senhor. Ela temeu ao Senhor. E é incrível que nesse momento a resposta de Raabe não foi apenas uma resposta só para ela, mas foi uma resposta também de coragem, convicção. Olha que lindo, né? Fé. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também é um lugar que a gente crê no coração, mas confessa com a boca. A confissão dela foi o que foi preciso também para que os 2 espiões voltassem para a terra com o report, né? Com o relatório alinhado àquilo que era a palavra do Senhor. Bom, vamos parar por aqui. Já ficou grande esse início, mas já é a introdução e a parte 1. E a gente vai avançar para a parte 2 também, a finalização. Espero que você esteja recebendo algo e nos vemos já já.